eu já passei Guarulhos, agora eu devo estar chegando em... Qual que é a cidade que a gente deve estar chegando aqui agora? A gente já passou Guarulhos há uns 40 quilômetros e a gente está na Via Dutra, né? A Via Dutra é uma estrada que liga Rio-São Paulo, né? E a gente optou de sair da onde que a gente fez o descanso de ontem, que a gente fez 190 quilômetros praticamente, porque a gente ia pegar a parte de São Paulo e a gente recebeu muitas ligações de pessoas que já fazem esse caminho de bike que tem muito assalto. E querendo ou não, as bikes que a gente usa acaba sendo uma bike um pouco mais sofisticada, com carbono, e aí chama atenção, sabe? Então a gente ficou com muito, muito medo e a gente fez uns 30 quilômetros de carro, com as bikes no carro para ficar mais seguro, pegamos a Dutra e agora nós estamos a caminho. A gente vai demorar mais umas 4 horas, 5 horas até chegar em Aparecida. 30 quilômetros de 1.300? Acho que é praticamente nada. Porque tem o chato que vai dizer, então não valeu. Então não valeu, não. Só um pouquinho. 1.300 quilômetros foram 30. Tem que chegar com vida, né, gente? O Brasil tem dessas coisas, né? Exatamente. A gente prezou pela nossa segurança em primeiro lugar aqui. A gente tem um carro de apoio com o cinegrafista que está filmando tudo, então a gente também se preocupa com ele na questão da gente estar na frente ou atrás, não ter um sinal e ele acontecer um pneu que furou. Claro. A gente não tá levando nada na camiseta, só gel, jujuba, só essas coisas pra gente poder se alimentar e não perder a energia. O Douglas... Mas câmeras, tá tudo dentro do carro, então a gente precisa também do carro perto, água, tudo, né? Eu queria que tu retomasse a ideia, né? Tu tá pagando uma promessa, 1.300 quilômetros de bicicleta de São Leopoldo até Aparecida, porque a tua mãe foi curada de um câncer. Como é que foi isso? Como é que tu chegou em que momento tu fizeste essa promessa? Pra quem? Conta um pouco dessa história. Então, a minha mãe é muito devota da Nossa Senhora e eu também sou. Na minha época, como atleta profissional, eu fui criado na frente da casa da minha mãe, tem uma santa, que é uma Nossa Senhora. Então, eu sempre que chegava da escola, chegava de algum lugar, a primeira imagem que eu vejo na casa da minha mãe é a santa. Então, eu também virei devoto. Quando eu fui campeão mundial a primeira vez, eu fiz uma promessa de trazer ela para cá e, graças a Deus, eu consegui cumprir essa promessa. Eu trouxe ela, nunca tinha conhecido. E então, sempre quando eu ia para alguma competição, é Nossa Senhora que estava na minha frente. É ela na minha frente e eu ia e dava tudo certo. Ao ponto que eu me tornei 3 vezes campeão mundial de skate, um esporte não tão conhecido, mas, enfim, eu consegui conquistar todos os meus objetivos. A minha mãe, a gente tem um histórico na família de câncer, a minha mãe teve um diagnóstico de câncer, né? E quando eu recebi essa notícia, acabou comigo, porque eu não estava preparado para receber isso. Eu fiquei mal, minha esposa ficou mal, porque eu estava mal em casa, eu tive vários problemas, assim, por ter recebido esse diagnóstico. Mas graças a Nossa Senhora foi um diagnóstico que a gente conseguiu acelerar o processo de uns exames um pouco mais rápido, né? Porque minha mãe não tinha plano na época, ela não tem plano, a gente foi lá, eu ajudei ela, a gente fez os exames mais rápido e graças a Deus foi um diagnóstico que tem um outro nome lá, que eu não vou lembrar agora o que era, mas ficou no diagnóstico. Só que nesse meio tempo, quando tu recebe uma informação dessa, o que tu faz, né? Tu se apega em tudo que tu tem. Claro. Eu me apeguei na Nossa Senhora, porque é nela que ela nunca me abandonou, ela nunca largou da minha mão, né? Eu tô num dia muito emotivo hoje, eu tô num dia que eu vim chorando em vários momentos. Eu tenho certeza que quando eu chegar lá vai ser muito difícil pra mim. Porque não só por a minha mãe, mas é por a mãe de muita gente, é pela mãe de vocês, é pela mãe dos meus amigos que estão sofrendo. Vocês não têm noção do quanto é difícil pra gente, às vezes, assim, sabe? E só a fé que move. A fé me move. Eu conquistei tudo com muita coisa por causa da fé. Então é difícil, sabe? Então eu tô pela minha mãe, pela minha filha, pela minha esposa, por vocês, pelos meus amigos, pela mãe das pessoas que estão me mandando mensagem, sabe? Tem muita gente mandando mensagem, me ajudando a gente. Vocês não têm noção do quanto é difícil. Quanto é sofrido. Eu sou um cara de 42 anos, eu tenho 21 cirurgias no corpo. O esporte me machucou muito, mas se eu tenho tudo que eu tenho, foi o esporte que me deu. E as pessoas não entendem o quanto o esporte muda a gente, sabe? Desculpa, pessoal, mas vocês não têm noção o quanto é sofrido passar do lado de um caminhão, o cara te botar pra fora do acostamento e muitos te respeitam, muitos não. E a bike é um esporte, e é onde que ela faz, que ela consegue me tirar de muita coisa, sabe? Eu trabalho o dia inteiro numa pressão e eu ando de bike muitas vezes, uma vez na semana, 2 vezes na semana, e aquilo me deixa totalmente aliviado.
Eu tava acima do peso, eu tô abaixo do peso, eu não precisei comprar nada, tomar nada, tudo é o esporte, sabe? As pessoas têm que comprar uma bicicleta e andar e sentir o que a gente sente, sabe? Claro que com segurança, sabe? Ai, mas eu tenho certeza que quando eu chegar lá eu vou orar por todos vocês, por todo mundo, cara. Bah, é demais, vocês não têm noção do quanto isso é gratificante, cara. Lindo. Douglas, eu troquei. Imagina. Fica à vontade. Se há um momento para se emocionar, esse momento é esse, É né? lindo te ouvir. Diga, Gabriel. Não, eu ia dizer que eu troquei o carro pela bicicleta tem mais ou menos 2 anos, assim, e vivendo em São Paulo, isso fez a minha vida mudar completamente, né? Mas eu pedalo mais ou menos ali de 15 a 20 quilômetros por dia e eu chego moído, acabado em casa. Eu vi que teve um único dia em que tu pedalou 250 quilômetros. Sim, a minha pergunta 250. É muito simples. Como é que é possível andar no dia seguinte? Cara, a gente teve um problema. Tá eu e mais um outro atleta, que é o Antônio Rodrigues. Um cara que me deu um suporte muito bom, assim, desde o começo nos treinamentos, sabe? Ele é um atleta que eu já competi com ele, eu já tive a sorte de andar de bike há muito tempo atrás, quando eu me preparava para o skate. A bike não é novidade na minha vida, a bike, se eu me tornei um campeão mundial, a bike me ajudou muito a eu ter um preparo físico mais forte para aguentar aí viagens do mundo inteiro. E eu andei contra ele quando a gente competia numa categoria estreante. E a vida seguiu, eu segui, ele seguiu, ele é um personal trainer, ele me ajudou na academia dele, ele abriu a porta da academia dele. Mas não só para me dar um treinamento físico, mas para me ajudar no mental, sabe? O mental, ele é muito forte. Eu não sei como que eu tô aguentando, eu acho que amanhã eu não vou conseguir andar, mas eu preciso chegar, sabe? Tudo na minha vida até hoje foi assim, eu boto um objetivo na minha cabeça e eu cumpro ele. Eu sei que tá difícil, eu tô com muita dor no corpo, a perna tá pesada, mas eu tracei isso e eu não posso desistir. Desistir nunca fez parte da minha vida e não vai ser agora que vai passar na minha cabeça, sabe? Para ele tá difícil porque ele é muito mais rápido do que eu, então ele tem que me acompanhar, que sou um pouco mais lento. Mas é isso, a gente traça as coisas e eu me preparei. Eu me preparei entre meu trabalho e o treinamento, eu consegui me preparar. É se alimentar bem, é se hidratar bem, sabe? Eu tive muito apoio do meu trabalho, com meus colegas, sabe? Eu saía para treinar de manhã, eu tinha um colega que ia lá e ficava no meu lugar. Eu tinha que treinar à noite, eu tinha gente que me ajudava, então a minha família, a minha mãe, cara, vocês não têm noção como Douglas, não é só subir na bike, né? Eu só imagino. Não, sabe o que eu queria te perguntar? Porque cada um de nós tem uma história familiar, né? E um amor profundo ou não, pelos pais, pelo pai, pela mãe. Eu queria que tu contasse pra gente do Douglas e da relação com a tua mãe, né? Ela te criou, é uma família que tem mais irmãos, como é que foi a infância de vocês, essa relação que é profunda, a gente tá te ouvindo, né, e se emocionando aqui, que é muito bonita, a ponto de você largar tudo, fazer uma promessa. Queria que tu contasse um pouquinho de como se construiu essa relação mãe e filho. Então, eu sou filho único, né, o meu pai com 3 anos acabou deixando a minha mãe. E aí vira aquela história de qualquer brasileiro, né? De uma mãe que trabalhava como empregada na casa, no mercado, aí virou costureira, aí eu estudei escola pública, aí eu fui pro esporte, aí eu era hiperativa, minha mãe me botava em tudo que era esporte para eu poder gastar energia, porque senão eu chegava em casa e destruía tudo. E graças a história comum de qualquer brasileiro. E aí eu fiz futebol, eu fiz tudo. Até que eu tive uma doença chamada osteocondrite dissecante no meu joelho, que o médico olhou para mim e falou que eu não podia mais caminhar direito, porque eu tinha que operar o joelho. Tinha uma cartilagem no meio da minha articulação e a minha foi o joelho. E eu amava jogar futebol e eu tive que parar de jogar futebol. Aí eu comecei a andar de skate. Era aquelas épocas que a internet era de escada. Eu entrava depois da meia-noite, comecei a buscar eventos. Para pagar um pouquinho, para pagar menos, né? Para pagar menos, né? Aquela Pop, se não me engano, essa merchandise aí, mas nem existe mais também, mas enfim. Entrava depois da meia-noite, um negócio de escada, que o meu vizinho me prestava um computador. Comecei a descobrir eventos de skate e comecei a andar de skate. Ali o skate mudou a chave da minha vida, né? Minha mãe sempre foi minha parceira. Aí, logo em seguida, eu conheci a minha esposa, que é minha namorada. A gente tá junto há 16 anos. E aí virou parceria. Minha mãe é a minha base, que, né, eu fui sempre criado pela minha mãe sempre
nunca deixou faltar nada. Vocês não têm noção como essas histórias é difícil de contar, porque chegava no mercado e queria iogurte, amanhã, hoje não tem como. Então, é a história de qualquer pessoa que luta todo dia, sabe? Mas, graças a Deus, a minha mãe deu, sabe, educação. Eu tenho orgulho de dizer que eu fui um skatista profissional e não tive nenhum problema com nada. Eu conheci o mundo inteiro. Eu conheço todos os continentes, eu conheço todas as culturas através do esporte. E aí o ciclismo virou uma página depois de eu ter me concretizado campeão, para mim poder me manter no esporte, poder ficar em movimento. E minha mãe sempre me incentivou, ela sempre foi uma incentivadora, minha esposa sempre foi uma incentivadora, ao ponto que eu tirei férias do trabalho. Eu poderia ter ido, sei lá, ficado com a minha família, e eu vim para cá de férias 7 dias até então, sabe? E ela me apoia, minha filha me apoia, a gente se conversa todo dia, minha mãe, a gente se conversa todo dia. Eu tenho uma família incrível, eu tenho uns amigos incríveis, eu tenho uns colegas de trabalho incríveis, eu tenho um trabalho incrível, eu tenho uma vida incrível, entendeu? Então, como é que eu não vou viver minha vida desse jeito, sabe? Não, mas interessante esse testemunho da mãe solo, né? Que é uma realidade de, assim, uma parcela expressiva da população brasileira. E uma mãe que faz de tudo, como tu disse, para que um filho tenha dignidade, tenha amor. Tu tá relatando aqui pra gente, né? Mais do que as questões materiais, mas de um amor profundo que ela dedicou a vida para ti. E aí vem esse tempo, né? Que é o tempo de você saber de um diagnóstico e receber um diagnóstico tão terrível, tão pesado, e você devolver, entre aspas, todo esse amor. É muito bonito. Eu queria aproveitar e encaixar uma pergunta que é o seguinte, pelo que eu entendi, pelo que eu li nas reportagens, Douglas, quando a tua mãe recebe o diagnóstico de câncer, tu já faz a promessa, pelo que eu tô, me corrija se eu estiver errado, tu faz a promessa dizendo, eu vou de São Leopoldo a Aparecida de bicicleta, e já começa a treinar para isso. Quer dizer, tu já sabia que ela ia ser curada, o tamanho era a tua fé. Foi isso que eu entendi, pelo menos. É mais ou menos isso? Cara, quando eu recebi o diagnóstico vindo da minha mãe, a minha mãe, ela veio com uma informação, até talvez uma má informação do profissional, porque eu acho que isso foi o que foi crucial para mim. Quando ela veio com essa informação, automaticamente eu já botei na minha cabeça que não ia ser nada. Eu me desesperei, eu fiquei uns 3 dias mal. A minha esposa me viu mal, ela ficou mal por estar me vendo mal. E eu automaticamente, é exatamente o que tu fala, eu boto na minha cabeça que isso não ia ser só o diagnóstico e não ia acontecer mais nada, eu teria que vir de alguma maneira. Eu imaginei a primeira vez de vir com a minha mãe de carro, mas ela não suporta, porque minha mãe tem vários problemas de coluna e tal. Aí eu imaginei, vou ir de skate. Vou pensar, vou de skate, mas aí acho que eu seria muito mais sofrido por causa da minha coluna, que eu também tenho problema na coluna. E aí eu juntei o meu esporte, que é o atual, que é a bike, que eu pratico todo dia, e eu pensei, eu vou de bike. Mas foi exatamente isso que tu falou. Já começou a treinar? Correto, foi na hora. Comecei a treinar, já busquei um apoio, eu não tinha bicicleta, já busquei um apoio de uma loja que me cedeu uma bicicleta automaticamente, já busquei apoio de amigos que me ajudaram com gasolina. Daí veio eu e o Antônio. O Antônio viu a mensagem e falou que também era um cara devoto. Ele tem uma tatuagem, daqui a pouco eu vou chegar perto dele aqui. Ele tem uma tatuagem da Nossa Senhora, ele já trouxe a mãe dele aqui também. A história é muito parecida com a minha, assim. É um cara lutador, um cara que luta todo dia. E aí ele, cara, eu tenho essa história, eu tenho isso, eu vou contigo. Eu falei, vamos junto. Aí ele tinha uma Kombi, que é a Kombi que ele tem um projeto 7 rodas, que é onde a gente, ele pedala aí no Rio Grande do Sul. Ele é um atleta profissional, ele é um atleta elite, e ele, vamos de Kombi e tal, e a gente veio com a Kombi, só que quando na saída a Kombi teve problema mecânico normal, e a gente acabou tendo que deixar a Kombi em Floripa, alugar um carro de emergência. Tive que fazer uma vaquinha nesses últimos dias para poder pagar o aluguel do carro, que eu tive que pegar um carro um pouco maior. Não poderia ser um Kwid, não poderia ser um Mob, teria que ser um carro um pouquinho maior. A gente deixou metade das coisas em Floripa, sabe, tonel de gelo que estava dentro de um cronograma de chegar a cada lugar e fazer gelo, que seria a maneira mais fácil de se recuperar. E a gente deixou tudo para trás, lava-jato para lavar as bikes, e a gente alugou o carro e está aqui agora. A gente está praticamente 120 quilômetros de Aparecido. Eu, o Antônio, o videomaker, que é o Geninho, que é de Gravataí, e a gente está aí, pela fé, sabe, pelas nossas famílias, pelos nossos amigos, pelas pessoas que nos ajudaram, pelas pessoas que não nos ajudaram, mas estão acompanhando, por vocês. E é isso, cara, a fé é isso aí. Isso é a fé. Tem uma coisa que acontece... Bom, quem pegou a entrevista no meio, a gente está conversando com o Douglas da Lua, que
é um skatista, foi campeão mundial, tem todo um reconhecimento e agora está pagando uma promessa a partir da cura, da melhora da saúde da mãe dele, que teve um diagnóstico de câncer. E o que mais a gente tem recebido, viu, Douglas, é de pessoas que passaram ou passam, né, estão passando por isso. O Rogério mandou aqui, emocionado, que entrevista linda. Eu perdi minha esposa com câncer há 3 anos e meio. Então, essa identificação de pessoas que sabem o quão difícil é receber esse diagnóstico, o quão difícil, precisa estar forte para passar por isso, e tem chegado mensagem assim, ó, muita mensagem nesse sentido. Quer dizer, além da tua história, né, e da tua fé, você está inspirando outras pessoas a se manterem fortes. Cara, vocês não têm noção, uma das mensagens que eu recebi nesses últimos dias, teve muita gente que entrou no meu Instagram, porque é ali que eu tô postando tudo, é ali que eu tô conseguindo botar o dia a dia, sabe? Eu tô tendo ajuda das pessoas que estão do videomaker que tá junto, então ele chega cansado, ele tem que editar um vídeo e tal. E uma das mensagens que eu quero citar é um cara que tá passando pelo momento de depressão, ele me manda: cara, eu tô num momento difícil de depressão, eu tô ruim, e eu te achei casualmente, apareceu pra mim no teu Instagram, eu tô te seguindo e tu tá me dando um ânimo. Então isso pra mim é o momento que eu paro agora, eu tô com muita dor, mas eu não tenho nada, eu tô bem, eu tô sem dor, porque eu acho que se o cara conseguir levar um pouquinho de inspiração para as pessoas, é difícil tu passar por um câncer, é difícil tu perder alguém, né? Eu acho que acabou, mas se a gente puder provar que a fé move, eu acho que isso é o caminho, a fé move, sabe? Eu acho que a fé moveu a minha mãe. Pode ser que daqui 1 ano, 2 anos isso mude, mas eu tenho certeza que eu não desisti e eu tô aqui, não por ela, mas pelas pessoas, sabe? Eu acho que é isso. É difícil a gente se explicar nesse momento, sabe? Mas eu fico grato das pessoas tá me mandando isso, porque isso nesse momento de dificuldade para mim aqui, eu não sou um cara que tem um biotipo atlético, eu sou um cara que já sou um ex-atleta, e eu não sou um cara que estou 100% preparado, mas isso para mim me deixa tão nivelado com o Antônio, que é um personal, porque isso me dá força, sabe? Então essa é a diferença. Douglas, muito obrigada por compartilhar o teu testemunho aqui com a gente, por inspirar tantas pessoas. O Douglas é considerado o primeiro brasileiro a se profissionalizar, né, em downhill, descer a ladeira de skate em alta velocidade, conquistou o Campeonato Brasileiro, 10 anos depois o título mundial. Então é muito bom te ouvir e ouvir a tua história, né? Se identificar, como disseram os nossos ouvintes, e manter a fé, apesar de tudo, apesar das dificuldades, das notícias ruins que vêm e que virão, faz parte, mas essa fé que move a gente, está te movendo e está inspirando tantos de nós. Muito obrigada, e depois nos manda quando chegar, viu? A gente quer compartilhar aqui também. Muito obrigado pelo espaço, desejo uma ótima sexta-feira para vocês, e é isso, eu acho que as pessoas têm que fazer esporte, porque o esporte ele ajuda muito no mundo mental, e nunca perder a fé. A gente não pode perder a fé, a gente vive num mundo estranho ultimamente, e a gente, se não tiver fé, fica mais difícil. A fé nos move. Então, muito obrigado pelo espaço. A gente vai seguir, que a gente ainda está uns 100 e poucos quilômetros aqui. E eu estou aqui com o Antônio, meu parceiro, que também agora vamos seguir junto. E quando a gente chegar lá, a gente vai postar as coisas ali, vocês vão poder acompanhar tudo. Obrigado de coração, tá? Um beijo pra todo mundo. Desculpa mais uma vez. Que isso? Queria agradecer todo mundo que nos ajudou com essa última vaquinha que eu encerrei antes do prazo. Mas muito obrigado a todo mundo, vocês são especiais e a gente vai orar por cada um de vocês quando chegar lá. Obrigada, querido. Um beijo no coração de todo mundo.